Sem dúvidas, Guerreiras do K-pop foi o maior sucesso da Netflix neste ano, mas o que a maioria das pessoas não percebe é que o filme quase teve uma aparência muito diferente. Várias cenas, algumas delas são de cair o queixo, foram finalizadas, polidas e depois cortadas logo antes da estreia. Com todo o hype em torno de Guerreiras do K-pop, uma coisa deixou os fãs resmungando. Rumi e Jino nunca se beijam. Eis a verdade, esses beijos estavam no filme, no plural. Na verdade, a diretora Maggie Kang admitiu depois que o tempo de duração precisava ser limitado a 85 minutos, o que significou cortar muito mais do que aparecia nas cenas de fundo. Os animadores revelam discretamente que não foi uma, nem duas, mas 3 cenas de beijo entre Rumi e Jino, que acabaram no chão da sala de edição. E não eram beijos sem importância não, eles tinham conversas íntimas, momentos silenciosos, mas não foi só o romance que foi cortado. Momentos inteiros insinuando histórias ocultas dos personagens, reviravoltas que teriam virado a trama de cabeça para baixo e sutis pistas para uma continuação também desapareceram. Então prepare-se, pegue sua pipoca e inscreva-se no canal, porque vamos explorar cada joia perdida que K-Pop Demon Hunters manteve trancada a 7 chaves, bem aqui no canal Planeta Teen. Quer saber um dos preparativos mais fofos que nunca chegou a ver a luz do dia? A visita ao aquário. Na sequência descartada, Rumi e Jino passeiam por tanques iluminados, cercados por cardume girando de peixe neon, e finalmente começam a se abrir sobre seus passados complicados e aquela pequena complicação das tendências demoníacas do Jino. Material de encontro perfeitamente normal. Até aí, tudo bem. E justamente quando o clima estava tão intenso que poderia cortá-lo com uma faca de manteiga, a cena iria culminar em um beijo tão aguardado, em que teria levado o fandom a um colapso coletivo. Em vez disso, foi cortado sem piedade, deixando os fãs presos a reprisar as migalhas de romance que o filme realmente deixou. Sério, para um filme cheio de ídolos e pessoas bonitas, como eles puderam fazer isso com a gente? As músicas são boas e a animação das cenas de lutas são incríveis, mas todos nós sabemos o que realmente viemos ver, não é mesmo? Se você assistiu esse filme e sentiu uma vibe de Sailor Moon ou 3 Espiãs Demais, você está totalmente certo. O filme tem fortes vibes de anime de garota mágica, e essa é apenas uma das coisas que fomos privados na versão final da animação. Durante uma das cenas iniciais, depois que as garotas veem a Seja Boys pela primeira vez durante a apresentação de rua da Soda Pop, elas ficam muito irritadas por estarem roubando seus fãs, e Rumi diz: vamos nos preparar para a batalha. E embora alguma das coisas iniciais apareçam no filme final, como a cena do corredor de figurinos e a rotina de skincare, parece que a versão deletada dessa mesma cena era muito mais transformação de garota mágica do que a versão final. E sinceramente, acho que isso é um crime que alguém deveria pagar. Olha só isso, que tipo de 3 Espiãs Demais é esse? Eu queria que tivéssemos recebido essa versão em vez da outra, sabe? É só que ela não tem aquele sentimento de garota mágica que o filme nos promete logo no pôster. Mas e você, o que você acha? Se preferir a versão descartada, deixe aí nos comentários a hashtag transformação pra gente conhecer melhor. E não esquece de assinar o canal, hein? Voltando pro lado romântico da coisa, precisamos falar sobre Jino. Assim como todo mundo, a gente não se cansa dele e honestamente, ainda não estamos bem depois da fórmula como ele saiu da cena. O cara literalmente entregou a vida pela garota que amava, colocou tudo em si pra protegê-la. E nem sequer ganhou um beijo por isso. Tipo, sério, o cara literalmente deu pra Rumi a sua alma quando se sacrificou. E se isso sempre foi planejado, sabe? Os ilustradores confirmaram que ele sempre foi destinado a um destino trágico. Ele foi escrito para partir desde o começo. Mas aqui está o detalhe, sua saída original deveria ter sido muito mais poética. Em vez do que vimos, ele teria entregado seu chapéu para Rumi antes de desaparecerem em uma cena aberta e misteriosa. Uma que sugeria, de forma sutil, que ele poderia voltar em uma sequência. Como ele diz que deu o chapéu pro tigre, mas o pássaro continuava roubando, teria sido um bom pagamento para essa preparação. E vamos ser sinceros, ainda há muito que não sabemos sobre ele. Por que ele se transformou em um demônio? Como foi sua infância? O que está por trás desse desejo constante de liberdade, ligado a tanta dor guardada?
Se uma continuação realmente mergulhar em sua história de origem, os fãs vão à loucura pelo líder do Saja Boys. Porque, honestamente, guerreiras do K-pop sem Jino não é a mesma coisa. Tentar colocar Rumi contra a pessoa simplesmente não funciona. Jino é único, sem discussão. Então, se a sequência não trouxer ele de volta, talvez a gente acabe lá fora com cartazes que brilham no escuro e coreografia de TikTok exigindo justiça. É brincadeira, mas também não é brincadeira. E olha, existe até uma boa chance de ele realmente voltar, talvez até com a banda inteira junto. Uma personagem que definitivamente não conquistou o fandom foi Selene. Sua veia super protetora passou muito do cuidar e foi direto pro território do Rumi, respira pra lá, por favor. Nada jamais aconteceria com a Rumi sob sua vigilância, especialmente depois da morte dos pais dela. Mas então veio a reviravolta que destruiu qualquer simpatia que ainda restava. Selene pode ter tido participação na morte da mãe da Rumi. Essa bomba nunca foi abordada na versão final, mas uma cena deletada poupou os socos. Rumi, com os olhos cheios de lágrimas, encarando Selene perguntando: por que você matou minha mãe? Energia pura de K-drama. Não entrou no filme, mas é o tipo de granada emocional que facilmente poderia ser lançado em uma sequência, ou até em uma série derivada. A teoria já circulava de qualquer forma, que a sufocante proteção da Selene não era apenas cuidado, era culpa. E não do tipo malicioso. Selene e a mãe da Rumi eram, na verdade, grandes amigas. A tragédia, um acidente completo. Como essa história é mergulhada em mistério, os fãs criaram suas próprias versões mais malucas. Uma teoria popular diz que o pai da Rumi, um poderoso demônio, ligou sua alma da sua esposa para que Ji-won não pudesse tomar controle total dele. Quando Selene lutou contra ele, acabou matando os dois por acidente. A versão mais apimentada, Selene foi atrás do pai de propósito e a mãe da Rumi entrou na frente para receber o golpe. Uma tragédia nível Romeo e Julieta, edição K-pop. Os animadores insistiram que Selene foi bem pensada como uma figura trágica, não uma vilã. Mas, com os rumores de uma sequência no ar, bem, um arco de redenção pode mudar de rumo num piscar de olhos. E um herói trágico pode virar o plot twist definitivo antes que a gente perceba. Todo mundo sabe que o grande vilão do filme não é o Jino, e sim o Gilma, a entidade do fogo que fala na mente das pessoas sobre suas inseguranças e as transforma em demônio, fazendo-as agir de acordo com seus maiores medos e cometer coisas horríveis. Mas essa versão flamejante do Gilma deveria parecer bem diferente e muito mais demoníaca. Nos conceitos iniciais, ele seria assim: um enorme demônio híbrido de tigre e aranha, sem olhos, que faria sua grande aparição depois da Your Idol, na qual os Saja Boys conseguiriam roubar as almas de toda a plateia, enviando um feixe de luz vermelha para o céu, que se racharia e Gilma sairia de lá como um próprio fim do mundo. Assustador, se quer saber minha opinião, mas dessa forma teriam que mudar toda a luta final e provavelmente não teríamos a incrível música This Is What It Sounds Like, que vai direto ao ponto e é muito emocionante. Falando em sacrifício, não é sacrifício nenhum você se inscrever no canal. Aposto que você consegue fazer isso sem nem pausar o vídeo. Então clica nesse botão vermelho aí embaixo e se junta ao Huntrix Army. Uma das maiores oportunidades perdidas em Guerreiras do K-pop foi como o filme passou rápido demais pelo passado dos personagens. E no caso de Rumi, ficou muita coisa sem resposta. Quem era exatamente seu pai, como ele morreu, por que sua mãe, humana, se apaixonou por um demônio e o que realmente aconteceu para os dois desaparecerem da vida dela. O filme jogou essas perguntas no ar e basicamente disse: vai ter que esperar. Mas uma cena deletada poderia ter esclarecido muito. Após a transformação da Rumi na música Take Down, ela originalmente apareceria sozinha, diante da lápide rachada da mãe, envolta por uma aura demoníaca violeta, como se um portal para o inferno estivesse prestes a se abrir. A barreira entre o mundo humano e demoníaco estava tão fraca que os espíritos sombrios de baixo nível já começavam a atravessar. No meio disso, uma força sombria surgiria do chão e a puxaria em direção ao túmulo, despertando memórias da infância que ela tentou reprimir. No flashback, seu pai, um demônio calmo e gentil, lhe entregava uma flor violeta. Essa flor não era só um símbolo afetivo, mas também estava ligada à espada mística dela, revelando a origem real de seus poderes. Na primeira versão do roteiro, até as cicatrizes de Rumi eram violetas para combinar com a flor. Seria um detalhe que aprofundaria sua conexão com o mundo demoníaco e traria mais impacto à transformação. Cortar isso foi doloroso e os fãs perceberam.
Quem sabe o próximo filme não resgate essa ideia e leve a emoção ao máximo.